importante nós falarmos desse tema? Bom, eu penso que tem uma situação que foi decisiva para que esse tema ficasse cada vez mais em pauta no mundo corporativo. Não é apenas por causa das incidências de burnout, né? O burnout ele já vinha mostrando que estava numa crescente, né? As pesquisas científicas, as estatísticas mostravam isso. Porém, o ano passado, vocês sabem, né, que teve um evento bem importante, mundial, que fez com que as empresas começassem a prestar mais atenção nesse tema e a investir, né, na prevenção e também no suporte, na promoção da saúde mental, principalmente em relação ao burnout. E o que foi que aconteceu? Eu sei que muitas de vocês já sabem isso, mas eu vou relembrar só para a gente poder contextualizar e entender o porquê, né, esse tema é um tema extremamente importante, presente, demandado nas organizações. Vamos lá. Em janeiro do ano passado, de 2022, né, o CID-11, que até então estava com a versão CID-10, o CID-11 é Cadastro Internacional de Doenças, né? Esse cadastro ele é formulado pela ONU, né, por meio da OMS, onde ele faz um estudo epidemiológico mundial e começa a verificar a incidência de doenças, né? E aí, quando essas doenças começam a ter uma incidência muito alta, né, por exemplo, o burnout, né, começa a ter uma incidência muito alta e há uma relação com o trabalho e também em função de pesquisas científicas, né, que vão crescendo, vão se aprimorando e vão trazendo mais dados atualizados, o que a OMS fez? Ela incluiu o burnout já estava no CID-10, mas incluiu no CID-11, mas agora classificando como uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. Antes, no CID-10, era uma doença relacionada ao trabalho. Agora não, agora existe o nexo causal, onde eles falam que sim, o burnout é uma doença provocada pelo trabalho, ok? Isso fez com que as empresas passassem a ter mais riscos financeiros, jurídicos, né, por causa de ação trabalhistas, e também reputacionais, né? Por quê? Porque a imagem da empresa pode ficar comprometida se ela começa a ter muita incidência de burnout, né? Burnout está relacionado ao trabalho. Se tem muitos trabalhadores de uma mesma empresa com muita incidência de burnout, isso está mostrando algo sobre essa cultura, sobre esse ambiente de trabalho, sobre esse clima organizacional, sobre a gestão, sobre os estilos de liderança, sobre as relações que existem entre, né, os funcionários, enfim. E, de alguma forma, isso vai comprometer a imagem da empresa. E num contexto que a gente está hoje, onde as empresas, né, cada vez mais estão sendo exigidas, né, de terem um posicionamento que cuide da saúde mental, do bem-estar do trabalhador, principalmente em função dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Você já deve ter ouvido falar dos ODS, ligado ao ESG, que é a governança sustentável, né, o desenvolvimento sustentável das empresas. O ESG é proposto também pela ONU. Muitas empresas, para poderem ter financiamentos, elas precisam ter uma prática, implantar esses objetivos, sabe? Mostrar assim, olha, a gente está aqui sim cuidando, um dos objetivos é o bem-estar do trabalhador, saúde e bem-estar. A gente está sim cuidando da saúde e bem-estar do trabalhador. Bom, por que eu estou falando isso para você? Porque, olha só, na minha trajetória profissional, algumas de vocês já sabem que nos primeiros 13, 14 anos, eu comecei a trabalhar logo que eu me formei como psicóloga do trabalho, e depois eu assumi função de gestora, de coordenadora de RH, né?
e terminei a minha carreira no mundo corporativo como gestora de RH. Aí eu comecei, já logo na sequência, na consultoria, e isso já faz 22 anos. Eu estou te falando esses pontos, esses aspectos, porque quando nós trabalhamos com empresas, é extremamente importante que a gente tenha essa leitura de cenário, de contexto. Até para a gente argumentar com as empresas, né? Como consultoras, quando eu era gestora, eu argumentava em cima de dados. Eu tinha um superintendente numa empresa que eu trabalhei, que ele era advogado. Então, eu era coordenadora de RH, acima de mim tinha um gerente administrativo financeiro e depois tinha esse superintendente. Quando esse superintendente saiu, o novo superintendente pegou o RH, minha coordenação, e colocou como assessoria dele. Isso já foi um baita de um reconhecimento para a minha área. Mas antes disso, né, eu me reportava a um gerente e esse gerente até chegar no superintendente. Por que eu estou falando isso para você? Porque uma vez apareceu um caso de LER, né, na época era LER, não era DORT ainda, a denominação de lesão por esforço repetitivo, e eu fui propor a implantação do programa Saúde no Trabalho para as empresas, para esse superintendente, né? Que tinha ginástica laboral, né? Isso faz o quê? Uns 28, 27 anos atrás. Faz tempo, algumas de vocês acho que nem tinha nascido. Quando eu sentei para negociar com esse superintendente, o que eu fiz? Eu levei um dado para ele que ele nem pensou duas vezes em aprovar o projeto. Eu disse para ele que tinha saído uma jurisprudência em Minas, onde um funcionário tinha sido indenizado, veja, há 27 anos atrás, em 100 mil reais, por meio de uma ação trabalhista, porque tinha sido detectado que ele, né, ele contraiu a LER, lesão por esforço repetitivo, no trabalho. E ele aprovou, né, os custos desse programa, que era o Programa Saúde no Trabalho, que eu implantei e coordenei quando eu era gestora. Então, veja, o quanto que é importante nós sabermos o que está acontecendo, né, no mundo, nesse mundo corporativo. Ai, Ana Silvia, é muita informação. Não, não é muita informação. Fica tranquila. No começo, pode parecer que é muita informação, se você não trabalha ainda prestando serviço para empresas. Mas isso é muito tranquilo de vocês e tendo informações, principalmente se você se cadastrar no LinkedIn, criar um perfil no LinkedIn e ficar observando as postagens no LinkedIn, você vai se situando, você vai vendo o que está acontecendo nas empresas, no mundo corporativo, enfim. Não é nem um bicho de 7 cabeças. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Deixa eu ver a Carla aqui. Sim, Carla, eu também concordo com você. As empresas estão bem focadas no ESG e a gente também precisa se incluir para falar a mesma língua, né? Cada vez mais. E também para ter mais argumento para poder vender o nosso serviço. Porque quando a gente vai vender o nosso serviço, se a gente mostra como que a questão do burnout está ligado com questões de reclamatória trabalhista, que está ligado com questões do ESG, enfim, a gente tem mais chances de ter sucesso na nossa proposta. Mas isso é papo para uma outra hora, uma outra conversa, tá? Então, voltando, veja, a gente tem um cenário onde as empresas agora, elas precisam prevenir o burnout. Elas não têm mais escolha de, não, deixa aí, depois a gente cuida disso. Se elas não prevenirem o burnout, vai ter um adoecimento de um trabalhador. Esse trabalhador, ele tendo, né, o atestado que ele está com burnout é doença ocupacional, é doença do trabalho, ele pode, inclusive, entrar com uma ação trabalhista contra a empresa. De uma forma bem simplista, seria isso. Então, vocês percebem o quanto que, para a empresa, não é uma questão de escolha, é uma necessidade de trabalhar com burnout.